A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18, que diz assim: Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu, ou Ornã, dependendo da sua tradução. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Ornã estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo. Ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Ornã o viu, saiu da eira, prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Versículo 23. Mas Araúna disse a Davi, ou Ornã: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, ou Ornã: não faço questão de pagar... O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Somente até o versículo 26, meus amados. Meus irmãos, hoje lendo essa palavra, me chamou muita atenção a prioridade e o zelo de Davi para com a entrega, a respeito da forma que ele fazia as coisas para o Senhor, a maneira que Davi via e se entregava para o Senhor e em fazer as coisas do Senhor, Aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, fala sobre um recenseamento que Davi fez e que o Senhor reprovou. Foi uma atitude, uma ordem que ele deu para que um dos comandantes dele, Joabe, fizesse um recenseamento de todo o povo de Israel, de todas as 12 tribos, para saber exatamente qual a quantidade de pessoas que tinham ali, da nação israelita, do povo israelita. Só que o Senhor, ele reprovou essa atitude que Davi teve, porque Davi, ele não consultou o Senhor, e Davi, ele tinha o costume de toda vez que ele ia tomar uma decisão, uma atitude, ele consultava o Senhor antes para ver se o Senhor aprovava ou reprovava essa atitude dele. Porém, dessa vez, Davi não consultou o Senhor. E no versículo 1 desse capítulo, do versículo 21, vai dizer que Satanás se levantou contra Israel e fez com que Davi fizesse esse recenseamento do povo, Então, Deus reprovou, E quando Davi caiu em si, no versículo 8, ele vai e diz: eu pequei gravemente com o que eu fiz, e diz ao Senhor, agora eu imploro que me perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. E aí foi quando o Senhor pediu para Davi escolher o que ele queria: cair nas mãos do inimigo, cair nas mãos do Senhor. E foi quando Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, e o Senhor enviou um anjo destruidor para que durante 3 dias destruísse o povo de Israel por conta do pecado que Davi havia cometido, E depois que Davi se humilhou aos pés do Senhor, reconhecendo que somente ele tinha pecado, pediu para que Deus poupasse o povo, porque o pecado tinha sido dele. E Davi diz aqui ao Senhor que o povo era somente ovelha, que somente ele deveria ser responsabilizado por esse pecado. Deus vai e manda Davi construir um altar para oferecer as ofertas de comunhão, as ofertas de perdão
para se reconciliar com o Senhor e para que o Senhor cessasse essa praga que ele havia lançado sobre o povo de Israel. E o que chamou minha atenção aqui, meus amados, nesse capítulo 21, o que chamou muito a minha atenção foi a maneira com que o zelo que Davi executou isso, né? Aqui no versículo 22, quando ele chega para Ornã, né? Aqui na minha versão diz Arauana, o nome desse homem, mas na maioria das versões o nome desse homem está como Ornã. Então, quando Davi chega para Ornã, né? O Jebuseu, ele pede para o homem, né? No versículo 22, ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que essa praga cesse. Venda-me o terreno pelo preço justo. Davi, ele vai imediatamente obedecer, fazer aquilo que Deus mandou. Deus mandou ele construir um altar, né, para oferecer as ofertas de comunhão ali, para que ele obtivesse o perdão do Senhor e Deus cessasse as pragas. E imediatamente Davi foi fazer isso. Ele foi até Ornã, que estava debulhando trigo, né, e pediu para que ele vendesse esse campo pelo preço justo. Mas esse homem, ele chega para Davi, né, pelo fato de Davi ser o rei da época, e a maioria dos servos do rei tinham esse costume de fazer isso. No versículo 23, ele vira para Davi e diz: já considera teu que o rei e senhor faça dele o que desejar, e eu dou os bois, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Ou seja, os servos dessa época, eles já tinham o costume de, quando o rei pedia alguma coisa, ele já pedia, no caso, aqui Davi pediu para comprar, para que o homem vendesse por um preço justo. Mas os servos dessa época, eles tinham o costume de dar, né, sem pedir nada em troca, para que em um momento oportuno o rei se lembrasse deles e oferecesse um favor em troca da vida, ou família deles, ou com aquilo que eles precisavam, né? E o que me chamou mais a atenção foi a resposta que Davi deu a ele, né? Esse homem, Ornã, ele já tinha dito para Davi que ele daria tudo e que Davi não precisaria custear nada. Davi não precisaria dar nada em troca, porque ele já ofereceria os bois para a oferta da comunhão, né? Lembrando que aqui no Antigo Testamento ainda era necessário que o povo de Deus fizesse sacrifícios queimados, né, que são chamados aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, os sacrifícios totalmente queimados, eles são chamados de holocaustos, tá? Então aqui no Antigo Testamento ainda era necessário, para perdão de pecados e restauração de comunhão com o Senhor, que o povo de Deus fizesse essas ofertas, né? E ali tinham ofertas de cordeiros, ofertas de bois, ofertas de cereal, ofertas de azeite, né, seguindo todas as instruções e todas as regras, né? O novilho, o cordeiro, devia ser totalmente branco, de 1 ano, sem defeitos, né, sem mancha no pelo, e seguindo toda a regra, toda a regulamentação deixada na lei de Moisés, né, para seguir essa oferta. Então Davi, esse homem já tinha dito para Davi que iria dar os bois para o sacrifício totalmente queimado. Ele iria dar o debulhador para servir de lenha, e ele iria dar o trigo para a oferta de cereal. Ele já iria dar sem que Davi precisasse pagar por isso. Mas a resposta que Davi me deu para esse homem chamou muito a minha atenção. No versículo 24, Davi disse assim: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei algo que não me custe nada. E foi isso que chamou mais a minha atenção, meus amados. A resposta que Davi deu a esse homem. Esse homem, Ornã, ele já tinha deixado bem claro que Davi não precisava pagar por nada, porque ele já ia dar para Davi. Só que Davi se recusou. Davi disse: não, primeiro, eu quero pagar o preço correto e justo por isso. E segundo, eu não vou dar nada, eu não vou oferecer nada para o Senhor que não tenha me custado nada. Eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não tenha me custado nada. E no versículo 27 aqui diz que Davi pagou, na minha tradução diz 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, né? Que na tradução hebraica
como 600 ciclos, e cada ciclo equivalia a 200 gramas de ouro. Então, Davi ele pagou o preço justo, o preço estipulado. Mas no versículo 24, quando Davi fala assim: eu não oferecerei aquilo que não me custou nada. Davi, em obediência ao Senhor, ele foi construir o altar na eira de Ornã, assim como o Senhor tinha mandado. E quando o dono dessa eira, né, o ex-dono, porque Davi ele comprou aquele lugar para construir um altar para o Senhor, para que ele fizesse a oferta de paz, a oferta de comunhão, a oferta de restauração, né? E o Senhor perdoasse ele e cessasse a praga contra o povo de Israel. Mas Davi se recusou a não pagar nada em troca, meus amados. Isso chamou muito a minha atenção, não a respeito de valores físicos, de valores materiais, de valores monetários, mas chamou a minha atenção a respeito de que muitas das vezes nós queremos dar algo, queremos oferecer algo ao Senhor sem que aquilo nos custe nada, sem nos esforçar ao mínimo para que aquilo pelo menos tenha custado alguma coisa pra gente, sabe? Meus amados, quantas vezes hoje em dia nós queremos louvar ao Senhor, mas isso não custou nem 2 horas de ensaio, 1 hora de ensaio, 40 minutos de ensaio, né? Muitas vezes nós queremos ofertar ao Senhor, né? Ofertar, dizimar ao Senhor, mas isso não custou nada no sentido de a gente oferta e dizima num sentimento de obrigatoriedade, não se alegra, não fica empolgado, nem muito menos grato, porque ofertar ao Senhor é uma forma, se a gente for olhar aqui em todo o Antigo Testamento, ofertar ao Senhor, principalmente nos Salmos, ofertar ao Senhor deveria ser com cânticos de júbilo e alegria. Por quê? Porque é uma forma de gratidão e fidelidade para com o Senhor. É a forma que nós dizemos ao Senhor que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E quantas vezes hoje em dia nós temos o costume de ofertar e dizimar com a sensação de estar sendo obrigado de fazer aquilo, né? Contra a nossa vontade, né? Quando nós queremos entregar as coisas para o Senhor sem que aquilo nos custe nada, né? Sem querer que isso nos custe tempo, nos custe esforço, nos custe dedicação, né? Quantas pessoas querem, meus amados, hoje em dia, quantas pessoas querem se tornar pregadores da palavra sem pagar o preço de estudar, ter intimidade, mergulhar na profundidade do Senhor para pregar a palavra? Quantas pessoas querem ser pastores, né, e líderes, mas não querem pagar o preço, né, de ter uma raiz espiritual profunda, de ter intimidade, obediência e uma vida de renúncia com Deus. Então, meus amados, o que mais chamou minha atenção aqui nesse capítulo de 1 Crônicas 21, versículo 24, foi que Davi se nega a entregar algo para o Senhor que não tenha tido custo nenhum para ele. É como se Davi dissesse assim, nos dias de hoje, numa linguagem popular, para que vocês me entendam. É como se Davi dissesse assim: se eu for entregar algo para o Senhor que não tenha me custado nada, que não tenha me custado tempo, que não tenha me custado esforço, que não tenha me custado renúncia, então eu prefiro não dar. Porque tudo aquilo que eu oferecer ao Senhor precisa me custar algo. E isso é excelência, isso é zelo. Meus amados, Davi ele tinha um zelo e uma excelência no servir a Deus tão grande, mas tão grande, que Davi se recusava a oferecer algo para Deus que não tenha custado nada a ele. Davi ele edificou esse altar, né, para oferecer as ofertas de comunhão para com o Senhor, no qual ele pagou aqui 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno para construir o altar, né? Então, isso chamou muito a minha atenção, meus amados, porque hoje em dia, quantos de nós fazemos o contrário disso? Quantos de nós queremos oferecer e entregar as coisas para Deus de qualquer maneira? Quantos de nós hoje em dia queremos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, a qualquer custo, sem ter pagado o preço antes,
para se dedicar àquilo, para que aquela obra do Senhor seja entregue, feita com excelência. Você quer ser um pregador, uma pregadora da palavra? Ore, jejue e mergulhe na palavra do Senhor. Quantas pessoas querem ser missionárias, missionários, mas não trabalham o amor ao próximo, não pagam o preço de negar a si mesmo, de amar e ter compaixão mais com o próximo, de amar o próximo como a ti mesmo. Meus amados, como? Como uma pessoa vai ser missionária? Como uma pessoa vai ser missionário se ela não ama, não tem compaixão e não tem empatia pelo próximo? Como, meus amados, como uma pessoa vai ser pregador, vai ser pregadora da palavra, se a pessoa não mergulha na palavra do Senhor, se a pessoa não tem o costume de abrir a Bíblia pelo menos uma vez por dia? É o mínimo. Meus amados, essa palavra ela nos traz aqui uma coisa que infelizmente hoje em dia está muito distante de muitos nós. Quantas vezes nós queremos entregar a obra para o Senhor, oferecer para o Senhor? Aí quantas vezes, meus amados, quantas vezes, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, quantas vezes a pessoa sobe no altar do Senhor para louvar, no momento da adoração, no momento do louvor, para louvar ao Senhor, que deveria entregar a excelência e o melhor, porque Deus não merece resto, Deus merece a excelência. Tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Deus não merece as coisas de qualquer jeito, porque Ele não faz nada de qualquer jeito. Deus merece as coisas com excelência. E quantas pessoas sobem no altar do Senhor no momento da adoração, né? E cantam de saco cheio, como se estivesse obrigada a louvar, como se estivesse obrigada a adorar, canta de qualquer jeito para ir embora o mais rápido possível, vira o olho e bufa porque não queria estar ali, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, levando a obra do Senhor de qualquer maneira, sem o mínimo de esforço, sem o mínimo de dedicação, sem o mínimo de renúncia, porque fazer a obra do Senhor exige renúncia no preparo. Você não vai executar as coisas para o Senhor de qualquer maneira. Você vai renunciar, você vai se dedicar, você vai se preparar para depois ir fazer a obra do Senhor com excelência. E enquanto muitas pessoas estão fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, de saco cheio, dizendo, tomara que acabe logo para eu ir embora para minha casa, Davi está dizendo, eu me recuso a oferecer algo para Deus que não tenha me custado nada. Eu me recuso a dar algo ao Senhor que não tenha me custado nada. Eu me recuso a fazer algo para o Senhor de qualquer maneira. E é isso que nós precisamos entender, meus amados. É isso que nós precisamos executar na nossa vida. Nós precisamos entender que quando a gente pede algo para o Senhor, vamos pensar um pouquinho, meus amados. Quando a gente entra em campanha de oração, quando a gente entra em jejum, intercessão, pedido de oração, sobe monte, desce monte, faz campanha de 7 segunda-feira, 7 quarta-feira para o Senhor te dar algo. E Ele te dá de qualquer jeito ou Ele faz a obra completa e perfeita? Ele te dá de qualquer maneira, Ele fala, toma aqui que eu tô de saco cheio, eu quero ir embora, ficar quieto no meu canto, ou Ele te entrega perfeitamente, trabalhado nos mínimos detalhes, de maneira que você até conta testemunho de tão maravilhosa que foi a bênção que Ele te entregou. Então, meus amados, nós precisamos nos lembrar que quando a gente pede algo para Deus, por mais que demore, porque o tempo não é nosso, é o tempo dele. Então, às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas é o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós precisamos nos lembrar que quando a gente pede algo para Deus e Ele nos dá, Ele não nos dá de qualquer maneira. Ele não nos dá entregado assim, não, Ele nos dá com excelência, Ele nos dá a bênção completa, maravilhosa, extraordinária. Ele alegra o nosso coração e Ele faz um testemunho através daquilo que Ele entregou. Então, por que se a gente fazer as coisas para Deus tem que ser de qualquer maneira? Então, por que
a gente não pode pelo menos se dedicar um pouco a fazer as coisas do Senhor? Por que a gente não pode pegar 1 hora do nosso dia para ensaiar um louvor, para ensaiar um hino, para fazer uns exercícios vocais, para melhorar a nossa adoração, o nosso louvor? Porque é para o Senhor, não é para os homens. Não é para os homens ficar olhando. Ah, Jennifer, mas eu vou ficar louvando, cantando com a voz linda para mostrar para os outros? Não, meu amado, é para o Senhor. Não, minha amada, é para o Senhor. Quem está recebendo a tua adoração é o Senhor. Quem vai receber esse aroma suave, esse incenso diante do altar é o Senhor, não é o homem. Se Deus te deu possibilidade de fazer melhor, faça melhor. Se Deus te deu possibilidade de se dedicar para entregar aquilo para Ele com excelência, se dedique. Um dia tem 24 horas. Tira pelo menos 1 hora do seu dia para ensaiar. Tira pelo menos 1 hora do seu dia para fazer exercício vocal. Tira pelo menos 1 hora do seu dia para aquecer a sua voz, ensaiar o hino. Tira pelo menos 1 hora do seu dia para estudar a palavra. Quer ser pregador? Vai chegar lá e vai falar de qualquer maneira? Vai enrolar de qualquer maneira? Não, meus amados, o Senhor usa, sim, o Senhor capacita, claro, mas se Ele colocou isso daqui no seu alcance, é para você estudar, abrir a palavra e ler. Tira pelo menos 1 hora do seu dia para estudar a palavra, tá, meus amados? Então, essa forma com que Davi, ele tinha o zelo e a excelência de fazer as coisas para Deus, isso é algo que nós precisamos ter hoje em dia, meus amados, porque Deus não merece nada de qualquer forma. Deus não merece nada de qualquer jeito, de mão beijada. Meus amados, pensem comigo. Aos que trabalham ou já trabalharam em empresas, quando o seu chefe ou sua chefe, sua patroa, dono da empresa, mandava você fazer alguma coisa, você fazia de qualquer jeito? Assim que você entrou. Falando assim quando você entrou, porque quando chega um período que a pessoa não aguenta mais, né, ela começa a fazer de qualquer jeito. Mas assim que você foi contratado na empresa e o chefe começou a pedir para você fazer os afazeres do trabalho, você fazia e entregava de qualquer jeito? Você fazia e entregava de, tô de saco cheio, toma aqui, chefe, de qualquer forma, toma aí que eu quero ir pra minha casa, tô cansada, tô com dor de cabeça, tô de saco cheio, não quero fazer, toma aqui que eu tô cansada. Você entregava de qualquer maneira? Você falava pra ele, depois eu faço? Ah, não, chefe. Não, depois eu faço, chefe. Não, né? Então, meus amados, por que pra Deus é diferente? Por que quando é pra Deus a gente quer colocar desculpa? Porque quando é pra Deus a gente quer fazer de qualquer maneira? Porque quando é pra Deus a gente não quer se capacitar, a gente não quer se dedicar, a gente não quer investir tempo, investir estudo, investir conhecimento para fazer a obra dele com excelência. Se ele já nos entregou vários e vários recursos para fazer a obra dele com excelência. Tem a palavra, que é a verdade, que nós precisamos estudar, né? Tem muitos recursos que o Senhor nos dá para aprender a fazer a obra dele com excelência. Aqueles que são intercessores, aqueles que são missionários. Como é que o intercessor vai fazer a obra de Deus com excelência se não tiver uma vida de oração? Como é que um libertador vai fazer a obra de Deus com excelência se não tiver uma vida de consagração? Como é que um libertador, uma pessoa que trabalha na área de libertação, vai fazer a obra de Deus com excelência, vai libertar os cativos, os oprimidos, vai quebrar obras malignas, se não tiver uma vida de consagração, de jejum, de oração, de entrega, de renúncia? Como, meus amados? Por que para Deus a gente quer fazer tudo de qualquer maneira, enquanto para os outros a gente quer fazer o possível e o impossível? Por que para Deus a gente quer entregar as coisas sem que tenha nenhum custo para a gente? Meus amados, nós precisamos nos lembrar disso daqui, da excelência do zelo que Davi tinha com as coisas de Deus. Deus mandava Davi fazer algo, ele ia imediatamente. Mas não só obedecia imediatamente, como ele fazia da maneira mais zelosa e com excelência. Então, meus amados, que nós venhamos a fazer isso daqui que Davi fez. Eu não vou oferecer nada para Deus que não tenha me custado nada. Eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custou nada. Por quê, meus amados? A gente não se esforça, a gente não se dedica, a gente não faz nada. E quer dar para Deus uma coisa mirrada, uma coisa pobre, sabendo que a gente podia melhorar, sabendo que a gente podia se dedicar,
sabendo que a gente podia se preparar antes para entregar algo com excelência para o Senhor. E o Senhor, Ele entrega coisa mirrada pra gente? Ele entrega qualquer coisa? Não. E se você recebeu algo mirrado e tá achando que foi Deus que te deu, fique sabendo que é Satanás. Satanás dá coisa mirrada, dá coisa velha, dá trapo, dá tralha, tá? Deus não dá nada incompleto. Deus não dá peso. Deus não dá fardo. Deus não dá tralha, tá? Mas Satanás dá. Aí se toma posse, aí recebe e fica achando que é Deus, mas não é não, tá? Satanás dá tralha, dá trapo, dá coisa pela metade, dá coisa velha, dá coisa remendada. Então, meus amados, por quê? Que muitas das vezes, hoje em dia, o que mais tem? A gente quer entregar as coisas do Senhor de qualquer forma, com a sensação de que a gente está sendo obrigado de fazer aquilo, com aquela sensação de, ai, não aguento mais, vou fazer logo, vou embora, que eu tô de saco cheio, tô cansada, tô com dor de cabeça. É para o Senhor, tem que ser com excelência. Que Deus não te dá nada de qualquer jeito. Meus amados, Deus não nos dá nada de qualquer jeito. Tudo o que o Senhor nos dá pode demorar o tempo que for, mas tudo que o Senhor nos dá é perfeito. Tudo o que o Senhor nos dá é abundante. Tudo o que o Senhor nos dá é sem defeito. Então nós devemos entregar excelência. Devemos entregar excelência. Vai louvar ao Senhor? Louve em espírito e em verdade. Abra o teu coração para que esse louvor, essa adoração chegue até Deus. Ensaia, se dedica. Hoje em dia nós temos facilidades que antigamente não tinham. Temos cursos grátis online. Temos materiais de fácil acesso na internet. Se dedique, ensaie. Faça com excelência, porque você está fazendo para o Senhor. E o Senhor merece o melhor, porque Ele nos dá o melhor. Deus não nos dá qualquer coisa. Deus não nos dá pobreza. Deus não nos dá coisa mirrada. Então, faça o melhor para Deus. Tá, meus amados? Quer pregar? Estude, ore, jejue, peça ao Espírito Santo entendimento, sabedoria, discernimento. Quer ser uma libertadora ou um libertador? Saiba que é uma vida de luta, é uma vida de batalha, tá? Se você tiver 3 dias tranquilo na sua vida, é um milagre, porque é batalha de dia, de noite, de madrugada, de tarde, 24 horas por dia, é guerra. Não é fácil e a gente só não enlouquece por causa de Deus, porque é batalha atrás de batalha, é guerra atrás de guerra, e Satanás não dá trégua. Então, mas ore, jejue, se consagre, palavra, porque trabalhar com libertação precisa estar edificado na palavra, senão você toma uma rasteira do inimigo e passa vergonha. Então tem uma vida de consagração, de jejum, de palavra, de renúncia, tá? Quem trabalha com libertação não pode abrir uma brechinha mínima, porque Satanás entra, destrói tudo, destrói tua casa, tua família, tuas finanças, destrói tudo e ainda faz você passar vergonha. Então, quer pregar a palavra do Senhor? Estuda a palavra. Quer ser missionário? Aprenda. Meus amados, entenda uma coisa, para ser missionário, para ser missionária, nós precisamos ter um amor e uma empatia pelo próximo tão grande, tá? Mas muito grande mesmo. Porque ser missionário e missionária não é só carregar um título. Ser missionária não é só carregar um título. É você ver um morador de rua bêbado, vomitando, chorando, falando que quer tirar a própria vida porque não aguenta mais, e ainda assim você ir lá abraçar ele vomitar as tuas costas, e ainda assim você continuar abraçando, falando que Jesus ama ele, pra ele não fazer isso porque a vida dele é preciosa. E pra fazer isso daí a gente precisa de amor, tá? Ser missionária é entrar no meio de uma comunidade, falar pro traficante que ele é um jovem, que Jesus ama ele, que Jesus não deu a vida dele pra ele ficar nessa vida do crime, tá? Para ele largar isso enquanto é tempo, que Jesus perdoa, não importa o que ele tiver feito, mas se ele se arrepender e largar essa vida de crime, Deus perdoa ele, tá? Ser uma missionária é você ir até uma prostituta e falar que Jesus ama ela, que ela não precisa vender o corpo dela, porque ela não tem preço, ela tem valor. A vida dela foi paga pelo sangue derramado na cruz. Tá? Então não fiquem vocês achando, meus amados, que ser missionário e missionário é carregar só um título, porque não é. É negar a si mesmo, é ter humildade para reconhecer que nós não somos nada além de pó e que nós devemos amar, socorrer e acolher essas pessoas que a sociedade demoniza e martiriza, crucifica.
Sabe essas pessoas que as igrejas falam que vão pro inferno? Sabe essas pessoas que as igrejas falam que estão perdidas, que vão queimar no inferno, porque tá no crime, porque tá vendendo o próprio corpo, porque tá em prostituição, porque tá em fornicação. O trabalho do missionário é ir pro mundo buscar essas vidas dessas almas, e tem que ter estrutura, tá? Ser missionário não pode ser facilmente influenciado. O missionário tem que ter amor para influenciar, porque é através do amor. Escutem o que eu tô falando, é amor de verdade. É amor em um ponto de você não se importar se a pessoa está suja, tá fedendo, tá vomitando, tá bêbada, está urinada, mas abraçar ainda assim. Sentar para conversar do lado da pessoa enquanto todo mundo está falando que a pessoa está com um cheiro desagradável. É amor nesse nível que eu estou falando, tá, meus amados? Ser missionário, porque muitas pessoas estão confundindo as coisas hoje em dia, né? Tem mais missionários trancados dentro da igreja, tem mais missionários que só querem ficar correndo e andando para lá e para cá, agradando, puxando a bola, né? Agradando, enaltecendo, idolatrando pastores e líderes, enquanto vidas e almas estão morrendo nas ruas. Mas o trabalho do missionário e dos evangelistas, porque nós somos missionários, evangelista também, tá? É amar, socorrer e acolher essas vidas. É falar que Jesus salva, Jesus transforma, Jesus ama, Jesus cura, Jesus liberta, e através do nosso amor mostrar para essas pessoas que Jesus ama elas, e que por mais que a sociedade fala que elas são rejeitadas, pelo nosso amor demonstrar que elas não são rejeitadas, que Jesus ama, morreu e cuida delas, tá? Então, meus amados, você quer ser algo? Amém. Você quer exercer uma função, quer fazer algo específico na obra do Senhor? Amém. Porque a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. A obra do Senhor tem muita obra para ser feita, mas poucos são os trabalhadores. Mas saiba de uma coisa, se dedique, faça a obra com excelência. É melhor você fazer uma coisa bem feita, é melhor você fazer uma tarefa com excelência do que querer fazer 10, 5 coisas de qualquer jeito. Principalmente se for para o Senhor, tá? Porque tem gente, meus amados, que quer cantar, quer pregar, quer libertar, quer curar, quer fazer missão, quer fazer ação social, quer fazer evangelismo, quer fazer tudo. Não porque ela foi chamada para fazer tudo, porque existem pessoas que foram chamadas para fazer tudo isso por Deus. Mas ela não quer fazer isso porque ela foi chamada para fazer tudo isso. Ela quer fazer porque ela viu que estão fazendo, achou legal, achou bonito, aí quer fazer tudo. Aí faz tudo mal feito. Faz tudo de qualquer jeito. E entrega para o Senhor o quê? Coisa mirrada, coisa pobre, coisa de qualquer jeito que poderia ser excelente. E ainda prejudica a família, que ao invés de dar atenção para os filhos, para o marido, para a esposa e para as filhas, fica mais na rua, fica mais nas igrejas, se matando, desgastando o emocional, o físico, a saúde, o psicológico, né? E depois vai falar que estou doente por causa de igreja. Estou doente por causa dos pastores. Não, você está doente porque você quis pegar um monte de responsabilidade sem perguntar a Deus se essa responsabilidade era tua. Você está doente porque você quis fazer tudo o que os outros fazem, mas não quis fazer com excelência aquilo que Deus já te deu para você fazer. Às vezes Deus te chamou para fazer uma coisa, era para você estar focando nessa uma coisa, era para você estar bombando nessa uma coisa, disparando nessa uma coisa, e você está querendo fazer aquilo que todo mundo faz só porque você achou bonito, sensacional e legal, tá? E isso não é culpa da igreja, isso não é culpa dos pastores, isso não é culpa de Deus, tá? Porque Deus não mandou você sobrecarregar. Deus mandou você focar naquilo que Ele te entregou para fazer. E faça com excelência. Eu repito, é melhor a gente fazer uma coisa bem feita do que a gente fazer várias coisas mal feitas, tá? Principalmente se for para Deus. É melhor, eu só sei cantar. Amém, irmã, glória a Deus por isso. Vai ensaiar mais. Vai fazer aula de exercício vocal. Vai melhorar a tua voz. Para de tomar sorvete toda semana, que isso acaba com a voz, tá? E vai fazer isso com excelência para o Senhor.
Ah, eu só sei pregar. Glória a Deus. Vai estudar a Bíblia. Vai lendo de Gênesis a Apocalipse. Vai orar. Vai pedindo para o Espírito Santo abrir teu entendimento, abrir teu discernimento, te dar visão espiritual, te revelar o profundo escondido dentro da palavra dele. Ai, eu só sei fazer ação social. Glória a Deus. Vai orando, vai demonstrando mais amor, mais carinho, mais atenção. Vai orando para Deus levantar colaboradores, para Deus enviar recursos para a ação social. Mas faça aquilo que Deus te entregou para fazer com excelência. Não faça de qualquer maneira. Se prepara, se dedica. Paga o preço necessário para fazer aquilo que Deus te entregou para fazer com excelência. Não faça de qualquer maneira. Não faça de qualquer jeito, porque é para Deus. Deus não te entrega nada de qualquer maneira. Quando Deus vai te entregar algo, Ele passa anos trabalhando. Às vezes você acha que está demorando, mas Deus está trabalhando nisso há anos para te entregar com perfeição, tá? Então faça as coisas para Deus com excelência, porque tudo que o Senhor nos entrega é perfeito, tá, meus amados? Fiquem com essa palavra de 1 Crônicas, capítulo 21, a partir dos versículos 18, tá? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos e um beijo no coração.